Olá pessoal, João Vitor Wroblewski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique, nosso canal do YouTube com conteúdo de filosofia e psicologia. Então, falamos um pouco a respeito de ambas as áreas. Se você tem interesse nos vídeos de filosofia, basta acessar o canal e procurar os vídeos de prefixo filo. Os de prefixo psique, como esses, são direcionados mais à psicologia. E hoje vamos falar de uma questão que é a determinação multifatorial. Parece até aula de matemática, né? Mas não é. Bom, e o que quer dizer então determinação multifatorial? Muitos já devem ter ouvido algumas questões, principalmente relacionando a genética, em correlação com, por exemplo, as psicoses. Então, principalmente quem é mais adepto da área psicanalítica, como é o meu caso, que gosto muito de estudar sobre a psicanálise, principalmente freudiana, ouve constantemente algumas afirmações do tipo: mas já não se descobriu que a esquizofrenia, por exemplo, é resultado de herança genética, tem determinação genética? Não. Assim como tantas outras, a esquizofrenia ou todas as psicoses, elas não têm determinação genética. Existem sim pesquisas relacionando as psicoses diferenciadas com questões genéticas, mas relação não é determinação. E aí nós vemos isso com outros exemplos de outros tipos de sofrimentos em relação à área da saúde, que já foram comprovadas ligações genéticas. Como, por exemplo, eu peguei dois exemplos bem clássicos aqui para a gente trabalhar, que é a diabetes e a hipertensão. Então aqui nós temos uma característica, seja qual for ela, e aqui nós temos multifatores. Então, por exemplo, se pegarmos a diabetes, eu tenho diabetes como uma característica. Aí você vai me falar: mas a diabetes não é genética? Em parte a diabetes até pode ser genética. Ou seja, se eu tenho diabéticos na minha família, eu sei que há uma certa possibilidade maior de eu desenvolver diabetes. Agora vamos pegar um sujeito que não tem nenhum diabético na sua família, não tem nenhum registro de diabetes ou de déficit de produção de insulina na sua família. Mas aí ele come açúcar e mel o dia inteiro. E para completar, fechar com chave de ouro, na madrugada ele come chocolate. Vocês acreditam que ele vai ter menos chances de desenvolver diabetes do que alguém que tenha um parente com diabetes, mas cuide da alimentação? Por que isso? Então, porque se é fator genético, se é fator exclusivamente genético, ou seja, a determinação é genética, alguém que se entope de açúcar jamais poderia desenvolver diabetes se não tem um diabético na família. Porque mesmo se você pegar 3, 4 gerações anteriores e não tem ninguém com diabetes na família, você não poderia desenvolver diabetes, porque dificilmente uma característica vai pular 5, 6 gerações. Em 5 gerações ela tem que se manifestar em alguém. E aí, por que alguém que se entope de açúcar então desenvolve diabetes, mesmo sem ter alguém com diabetes na família? Porque diabetes não é determinada por fator genético. Não, em hipótese alguma. O fator genético é um possibilitador, ou seja, eu tenho diabetes como característica e eu tenho uma questão genética como possibilitador de eu ter diabetes. Porém, meu estilo de vida vai ser outro fator determinante, assim como o meu ambiente, assim como em algumas características, relações humanas. Então, se eu tenho a diabetes como característica genética, mas eu não tenho um estilo de vida que possibilita diabetes, eu tenho uma chance menor de ter diabetes muitas vezes do que alguém que não tem o fator genético como um dos fatores influentes, mas que come uma quantidade simplesmente absurda, consome uma quantidade absurda de açúcar. Igualmente hipertensão. Então eu tenho hipertensão como característica. Uma pessoa pode ter hipertensão por facilitadores genéticos? Sim. Mas se essa pessoa tiver um estilo de vida que não possibilita a hipertensão, ela tem menos chances de ser hipertensa do que alguém que não tem nenhum fator genético determinante, mas que come sal
entupida a comida de sal e que toma café o dia todo, o dia inteiro tomando café forte. Então essa pessoa que come sal o dia inteiro e toma café forte o dia inteiro tem muito mais chances de desenvolver uma hipertensão do que alguém que já tem alguns fatores genéticos que possibilitam, porém mantém um estilo de vida evitando essa característica. E tudo isso para explicar o quê? A questão justamente da determinação multifatorial, ou seja, eu não tenho apenas uma coisa que determina características, eu tenho vários fatores que determinam aquela característica. Eles todos em conjunto é o que determina se o indivíduo tem ou não a característica, e um não elimina o outro. Igualmente para a questão das psicoses. Então já existem várias teorias aí afirmando que a psicose tem característica genética. Pois bem, a psicose, seja a esquizofrenia, a melancolia ou alguma das subdivisões da psicose, eu sempre esqueço, a paranoia também é uma das subdivisões, então seja a melancolia, a esquizofrenia ou a paranoia, ela pode ter um fator genético envolvido? Talvez. Inclusive já existem pesquisas correlacionando isso, demonstrando que pessoas que têm na família já casos de psicose tendem a ter psicose mais fácil do que pessoas que não têm nenhum caso na família. Porém, assim como a diabetes, assim como a hipertensão, eu vou ter uma possibilidade maior ou menor de ter psicoses em relação ao meu estilo de vida, em relação ao meu ambiente e, no caso das psicoses, ainda segundo a teoria psicanalítica, em questão das minhas relações humanas. Então nós sabemos que para Freud a determinação principal de uma estrutura, e aqui não doença, mas sim uma estrutura psicótica, neurótica ou perversa, ela tem uma relação direta com a questão do relacionamento com a sua função paterna e materna. Mesmo que seja comprovado por A mais B que a psicose tem influência genética, não exclui em nada a teoria psicanalítica. Porque o fato de ter relações com a genética não exclui que a relação com a função paterna ou materna vai facilitar ou dificultar a manifestação de sintomas psicóticos ou não. Então é muito importante entender isso, inclusive estilo de vida. Então, mesmo que o indivíduo tenha uma relação com a sua função paterna e materna que possibilite o desenvolvimento de uma estrutura neurótica, mesmo que o indivíduo não tenha nenhum caso de psicose na família, se ele leva um estilo de vida com ingestão de um grande volume de drogas, como por exemplo álcool, cigarro, crack, cocaína, as possibilidades dele desenvolver uma psicose são grandes. Existem essas possibilidades, elas são reais e já é comprovado que usuários, principalmente de crack, tendem a desenvolver, depois de muito tempo de uso, tendem a desenvolver psicoses, principalmente como a esquizofrenia e a paranoia, que já são sintomas do uso de crack. Então, o próprio uso de crack, ele já manifesta alguns sintomas que são característicos das psicoses, como por exemplo a paranoia. Então sempre se diz que o usuário de crack, ele tem, principalmente o usuário constante de crack, ele tem uma paranoia muito grande, então ele sempre acha que estão perseguindo ele, que tem alguém tentando prejudicar ele, assim como tem sintomas esquizofrênicos de visões, de alucinações auditivas, visuais e muitas vezes até táteis. Esses sintomas que já são característicos do uso da droga, eles podem se prolongar e se tornar definitivos mesmo sem o uso da droga. E aí tem como reverter? Em alguns casos sim, tem como reverter esse quadro. Em outros não há o sucesso na tentativa de reversão, mas enfim, isso nos demonstra que o estilo de vida também pode produzir sintomas psicóticos,
mas não a estrutura psicótica, e aí a grande diferença. Quando Freud fala em neurose, psicose e perversão, ele está falando em estruturas de funcionamento que não são o tido como doença dentro da psiquiatria. Dentro da psiquiatria se entende as psicoses como exclusivamente quando o sujeito manifesta o sintoma. Para Freud, o sujeito ele se configura como psicótico, neurótico ou perverso. Porém, a manifestação de sintomas só ocorrerá quando em surto. Então, mesmo sem o sujeito manifestar sintomas, ele é psicótico, neurótico ou perverso. E isso pode ser influente pela genética, mas também, no caso do desenvolvimento de psicoses, pode ser um estilo de vida ou pode ser também questões ambientais. Por exemplo, o sujeito não ingere conscientemente drogas, mas ele trabalha em um ambiente onde ele está exposto a diversos produtos químicos, está inalando diversas substâncias químicas que podem gerar danos cerebrais e desenvolver um tipo de psicose. Assim como, por exemplo, o fato de o sujeito sofrer um acidente e acabar lesionando alguma parte do cérebro pode possibilitar o desenvolvimento de algum tipo de psicose. Mas esse tipo de psicose, ele é uma psicose como um sofrimento psíquico, não como uma estrutura psíquica. E isso é muito importante diferenciar. Então, quando nós falamos de psicose pela psicanálise, estamos falando de uma estrutura de funcionamento e não apenas de um sujeito que está manifestando sintomas psicóticos. Até mesmo porque dentro da visão psicanalítica nós sabemos que um neurótico também pode manifestar sintomas psicóticos, como alucinações audiovisuais, alucinações táteis. Por quê? Porque existe uma coisa, um conceito na psicanálise chamado regressão, ou seja, o indivíduo ele pode regredir a estágios anteriores. Seria o caso de sujeitos neuróticos que apresentam sintomas psicóticos. Então ele não mudou sua estrutura, mas ele regrediu ao estado de psicose. E por isso ele acaba manifestando sintomas psicóticos, mesmo sendo de uma estrutura neurótica. Então, novamente, frisando, questões genéticas não desmerecem e não invalidam a teoria psicanalítica das relações humanas. Porque este é um fator, este é outro. E aí muitos vão dizer, então, sendo assim, as relações humanas também não podem ser encaradas como fatores únicos e exclusivos do desenvolvimento de psicose, neurose ou perversão. Ou seja, não é só a relação com a função paterna e materna quem vai desenvolver as questões de psicose e neurose. Não é só a relação humana ou a relação com função paterna e materna que vai desenvolver psicose. Porém, a estrutura psicótica, neurótica ou perversa, sim, é resultado das relações com a função paterna e materna. Mas o desenvolvimento de sintomas psicóticos, neuróticos ou perversos, sim, pode ser determinado por vários outros fatores, e o próprio Freud não colocava como exclusividade a relação com a função paterna e materna. Ele colocava como um dos fatores e como um fator determinante para os casos onde não há a influência genética. Então o próprio Freud ele já tinha uma noção de que existiam outros fatores que poderiam desenvolver certas características. É isso, explicando um pouco essa questão da determinação multifatorial. Então não é apenas uma coisa que determina se você vai ter diabetes e hipertensão, igualmente não é uma única coisa que determina se você vai ser psicótico, neurótico ou perverso. No caso das estruturas, há uma determinação com relação à função paterna e materna. Mas no caso dos sintomas, há vários outros fatores envolvidos e pode-se desenvolver o que é chamado na psiquiatria de psicose, a esquizofrenia ou a paranoia pela ingestão de drogas, por questões ambientais, por vários outros fatores. Obrigado a todos pela atenção. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Agradecer aos mais de 2.630 inscritos
Clique em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos e até um próximo.